Quem foi Tiago? E as 5 lições que vamos aprender através dele no dia de hoje. Para darmos início, vamos começando aqui fazendo a leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de 1 ao 3, que diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. O livro de Tiago foi escrito pelo apóstolo Tiago, provavelmente Tiago o Justo, líder da igreja em Jerusalém e irmão de Jesus. Gálatas 1:19. Quem escreveu aos cristãos dispersos, provavelmente judeus convertidos ao cristianismo que vivem fora da Palestina, enfrentando diversas dificuldades. Mas eu quero lembrar você aí, ouvinte da Palavra do Senhor, que estou falando aqui do irmão de Jesus, o Tiago, que escreveu o livro que leva o seu nome. E também tem o outro Tiago, né, que é irmão de João. Esse é outro Tiago, mas eu estou falando aqui agora sobre o Tiago, que escreveu o livro que leva o seu nome, o irmão de Jesus. O propósito principal de Tiago, ao escrever, foi exortar os crentes a viverem uma fé autêntica. Essa fé devia acompanhar obras. Além disso, eles deviam enfrentar com paciência e sabedoria os desafios da vida cristã, evitando a hipocrisia, o favoritismo, a ira e os outros comportamentos contrários ao ensino de Jesus. No livro de Tiago, enfatiza a importância da prática da fé genuína e da obediência à palavra de Deus. E o tema principal do livro de Tiago, às vezes, quando compartilhamos nosso testemunho como cristãos, pode soar como: antes de encontrar Jesus, eu tinha problemas, agora meus problemas estão resolvidos. Mas a vida cristã não é tão simples assim. Ainda passamos por tempos difíceis como crentes, mas sabemos que em meio a esses tempos difíceis não estamos sozinhos. Em vez disso, somos acompanhados e abastecidos por Deus, que é onisciente e infinitamente bom, para que possamos, por meio da oração e da ação cheia de fé, ter alegria, independentemente de nossas circunstâncias. Este é o título principal do livro de Tiago. E quem escreveu o livro de Tiago? O livro de Tiago foi escrito por Tiago, o meio-irmão de Jesus. Mateus 13, versículo 55. Durante a vida de Jesus, a Bíblia registra que nem seus próprios irmãos creram nele. João 7, de 1 a 10. Mas, depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu a Tiago. 1 Coríntios 15, 7. E então Tiago acreditou. Ele eventualmente se tornou o líder da igreja de Jerusalém e foi fundamental para motivar os cristãos de origem judaica a priorizar os compartilhamentos do evangelho com os gentios. Atos dos Apóstolos 15, do 13 ao 20, faça essas leituras. E ele escreveu uma das cartas que estão em nossa Bíblia hoje, dando instruções sábias sobre a soberania de Deus, provações, palavras, obediência, oração e muito mais. Tiago escreveu esta carta por volta de 40 a 45 depois de Cristo, para as 12 tribos na dispersão. O que significa que era para crentes de origem judaica que estavam espalhados pela maior parte do antigo mundo mediterrâneo. Tiago 1, versículo 1. Parece que esses cristãos estão sendo testados a sua fé.
porque Tiago passa um tempo considerável encorajando, dando-lhe perspectiva sobre provações, sofrimentos, instruções sobre como viver vidas de ação e oração, usando a sabedoria, e Deus graciosamente lhes dará o mesmo em meio a tempos difíceis. Algumas datas, a carta do início dos anos 60, há indicações, no entanto, que foi escrito nos anos 50 depois de Cristo. Sua natureza distintamente judaica sugere que a sua composição, quando a igreja ainda era predominantemente judaica, reflete uma ordem simples da igreja. Oficiais da igreja são chamados de presbíteros, Tiago 5,14, e professores, Tiago 3,1. Tiago está falando com a igreja dispensada após o martírio de Estevão. O livro de Tiago começa com Tiago, servo de Deus no Senhor Jesus Cristo, e vai direto ao tema de fé em meio às provações e sofrimentos. Tiago usa a sua carta para abordar relações entre obras, fé, que a fé produz, obediência. Quando a fé age, a obediência à vontade de Deus, a igreja é eficaz em alcançar o mundo com o evangelho de Jesus Cristo. Os principais temas do livro de Tiago incluem: Deus é soberano sobre as nossas provações, podemos confiar e confiar nele. Deus não tem pecado e não nos tenta, pois somos responsáveis por nossas próprias tentações e pecados. O pecado é destrutivo e leva à morte, e a misericórdia e a graça de Deus nos salva. Podemos crer na bondade de Deus para a salvação. E tem aqui alguns versículos bíblicos mais conhecidos sobre o livro de Tiago, que é Tiago 5,16, que diz assim: portanto, confessemos os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo poderosamente eficaz. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz: considerai puro gozo, meus irmãos e minhas irmãs, sempre que passardes por provações de vários tipos, porque saibais que a prova da vossa fé produz perseverança. Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos agora para as 5 lições do livro de Tiago que vamos aprender no dia de hoje. Primeira lição: a prova de nossa fé produz firmeza. Quando passamos por provações, pode ser fácil de se perguntar se Deus nos abandonou, mas Tiago nos encoraja, todos nós. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem com a grande alegria quando passares por provações de vários tipos, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz firmeza e que a constância tem todo o seu efeito para que sejam perfeitos, completos, sem faltar em nada. Longe de ser um castigo, os tempos difíceis são reformulados por Tiago como um meio de crescimento na graça que nos torna mais fortes no final. Podemos ter alegria mesmo enfrentando desafios difíceis, sabendo que eles são para o nosso bem. Romanos 8, 28. Tiago nos dá os profetas como um exemplo de sofrimento e paciência, que pode nos inspirar, e também menciona Jó como exemplo de firmeza. Tiago 5, 11. Segunda lição: Deus dá sabedoria. Especialmente quando enfrentamos tempos difíceis, muitas vezes podemos sentir que não sabemos o que fazer. Felizmente, não estamos sozinhos enquanto procuramos navegar nesta vida. Tiago nos exorta aos crentes. Tiago 1,5: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que o todos dá generosamente, sem censura, e ser-lhe-ás concedido. Deus nos convidaria a Ele para pedir sabedoria de um coração sincero e cheio de fé, acreditando que Ele se deleita em dar boas dádivas aos seus filhos.
de acordo. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há variação nem sombra de mudança. Tiago 1,17. Terceira lição: pessoas pobres e ricas precisam de sabedoria e ajuda de Deus. Tiago deixa claro que o pobre merece honra e o rico não é maior do que ninguém por causa da sua riqueza. Ele diz, Tiago 1, de 9 a 11, o irmão humilde se gloria na sua exaltação e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva, pois o sol nasce com seu calor abrasador e seca a grama, a sua folha cai e a sua beleza perece. Assim também o rico desaparecerá no meio de suas ocupações. O dinheiro não é apenas uma das boas dádivas de Deus, não muda o valor de ninguém. Então os cristãos, os crentes devem não mostrar parcialidade. Tiago 2:1. Mas ter mais dinheiro significa ter mais responsabilidade na economia de Deus. Os ricos são avisados para que não se diga deles acumulastes tesouros nos últimos dias. Tiago 5, versículo 4. Quarta lição: a verdadeira fé produz boas obras. Enquanto a salvação é somente pela graça, Efésios 2, versículo do 8 ao 9, faça essa leitura, a fé salvadora nunca está sozinha. Em vez disso, a fé salvadora significa que recebemos a palavra implantada que pode salvar as suas almas, que a presença de Deus dentre nós produz frutos. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Afirma ser cristão, mas viver uma vida dupla não vale para Tiago. Tiago, versículo 1, 26 e 27. Se alguém pensa que é religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião dessa pessoa é inútil. A religião pura e imaculada diante de Deus, Pai, está a visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar da corrupção do mundo. Ele reitera esse tema como um resumo: a fé por si mesmo. Se não tiver obras, é morta. Tiago 2, versículo 17. A sabedoria que devemos pedir a Deus produz boas obras, ações, diz Tiago. Quem é sábio e entendido entre vós, pela sua boa conduta, mostre as suas boas obras na mansidão da sabedoria. Essa sabedoria nos capacita a ser pessoas de palavra que seguem a exortação de Tiago. Seja o seu sim, 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 ou seu não, seja não. Tiago 5, versículo 12. E quinta e última lição: crença sem entusiasmo é enganar-se a si mesmo. Tiago é contra a indiferença ao ser de duas mentes. Quando ele exorta aos crentes pedirem sabedoria a Deus, ele acrescenta, Tiago de 1, 6 ao 7. Mas a fé, peça com fé sem duvidar, pois quem duvida é como a onda do mar que é impelida e agitada pelo vento, pois essa pessoa não deve supor que receberá alguma coisa do Senhor. Tiago também culpa os corações conflitantes pelo conflito interpessoal externo. Olha aqui diz Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites e dos vossos membros que guerreiam? E ele diz que tentar ser amigo de Deus e do mundo é ser um adúltero. Tiago 4, versículo 4. Como um antídoto para esse vai e vem conflitante e frustrado a que os seres humanos são suscetíveis, Tiago encoraja os crentes a buscar a Deus de todo o coração. Tiago 4, 8 e 10. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras de vós de duplo ânimo. Purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converter-se com riso em pranto, e os vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Quando nos aproximamos de Deus, ele se aproxima de nós, e a sua presença encontraremos força para purificar nossos motivos. Os desafios não param de surgir. Quando entregamos as nossas vidas a Jesus,
Em vez disso, Deus vem habitar conosco em meio aos desafios que enfrentamos nesta vida. Ele fornece o que precisamos para enfrentar cada dia com alegria. Tiago lembra aos crentes a olhar para Deus em oração, deixar a sua fé impulsioná-los. Ação que é infundida com alegria por causa da sua presença graciosa e boa. Sua presença permite devoção sincera a amá-lo e a amar os outros com sabedoria que ele dá. Então essa foi aí a história de quem foi Tiago, este homem, meu irmão de Jesus, que escreveu esse livro tão importante. Faça essas leituras aí do livro de Tiago, esse livro é muito importante, vai tirar muitas dúvidas, vai mostrar para você que muitas coisas que você acha que está certo está errado. Vai cair uma grande barreira da sua vida quando você lê o livro de Tiago, porque você vai entender que não é do jeito que você acha, é do jeito que o Senhor acha, que inspirou aí o seu meu irmão, o Tiago, a escrever esse livro, que é importantíssimo. Esse livro é muito maravilhoso. Esse livro é muito importante para nossas vidas espirituais. Que você seja edificado, abençoado e que essas palavras fiquem adentro do seu coração, no mais profundo, e toque a sua alma e venha mudar a sua vida de dentro para fora.